O Carlos Alberto nasceu e reside em Belo Horizonte. Atualmente é coordenador da área do atendimento espiritual da União Espírita Mineira e presidente do Centro Allan Kardec em Belo Horizonte. Carlos também é autor de uma biografia do Chico Xavier, e sua obra se chama Chico, Diálogos e Recordações. Em Divinópolis existem 2 CEPs, Centros de Estudos e Pesquisas Espíritas. O CEP 1, nas segundas-feiras, apresenta o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 20 horas. Nas terças-feiras, apresenta o estudo do Livro dos Espíritos, também a partir das 20 horas. Na quinta-feira, estudo do Livro dos Médiuns, também às 20 horas. O CEP 2, na quinta-feira, apresenta um curso de Relações Humanas. E na sexta-feira, o estudo das parábolas de Jesus, também início às 20 horas. E para darmos início à nossa palestra, eu gostaria de convidar o Plauto Gianni para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Senhor Jesus, Divino Amigo, esta semana, Senhor, de muita importância para todos nós, espíritas e não espíritas. Querido amigo, uma semana de congraçamento, uma semana de luz, uma semana de paz, e te rogamos, Senhor Jesus, que o teu carinho, o teu amor, o teu imenso amor continue derramando sobre todos nós. Continue, amigo Jesus, a nos conclamar a praticar o teu Evangelho através do amor ao próximo, através da prática da fraternidade e da caridade. Querido amigo, te buscamos neste momento de muita alegria, com os corações abertos, para entendermos a proposta que foi lançada pelos espíritos superiores e codificada pelo mestre divino Allan Kardec. Que o estudo, Senhor, da noite seja frutífero, seja uma bênção para todos nós, encarnados e desencarnados. Que o nosso querido irmão Carlos Alberto receba as nossas vibrações e as vibrações dos mentores responsáveis por esta semana, Senhor. Fica conosco, Senhor Jesus, como sempre ficou, e que possamos dar prosseguimento ao teu Evangelho e à tua doutrina consoladora, que é a doutrina dos Espíritos. Que a tua paz e a tua luz façam-se presentes em nossos corações, hoje e sempre. Obrigado, Plauto. Eu gostaria de convidar o Carlos Alberto para iniciar essa noite de hoje.
Queridos irmãos, senhoras e senhores, amigos de Divinópolis, companheiros que congregam o Conselho Regional Espírita desta região, cidades representadas, boa noite para todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, se faça em nós, por nós e para nós. O nosso coração se projeta no tempo para chegarmos naquele instante que marcara a passagem do amor não amado entre nós, Jesus, o Cristo. Especificamente no sexto dia que antecedia a Páscoa, do ano de 33, quando Jesus, vindo com seus amigos, cercanias de Betânia, que fica exatamente a 3 quilômetros de Jerusalém, ao leste do Monte das Oliveiras, ele adentra a cidade em festa, se reúne com seus amigos, um instante inigualável que a história registra para todos nós, em que as hostes superiores em Deus têm nos revelado a cada passo a sua pujança, os seus simbolismos extraordinários que remontam à história de toda a humanidade, bem como o caminho que cada um de nós iremos trilhar. Ele, na intimidade de uma reunião que ficou conhecida como a Santa Ceia, junto com seus amigos, abraça-os espiritualmente para lançar os seus últimos ensinamentos. Antes disso, no movimento iniciático, ele se despede, abraça a cada um, lança aos seus pés, depois de cingir a cintura com a toalha, no movimento natural dos escravos, que envolve e recebem aqueles que se encontram em festas, para definir que era necessário que a sua última movimentação representasse um ponto em que define os aspectos da humildade do grande educador, se fazendo servo, vai lavar os pés dos discípulos. Pedro, o amorável companheiro dos primeiros tempos, vai redarguir e não aceitar. Então ele disse: se não vos lavar os pés, não tereis partes comigo. Pedro, que representa a fé raciocinada, embora ainda nos aspectos da emotividade exacerbada, se curva e dizendo: não só os pés, Senhor, lava-me o corpo inteiro. E ele disse: basta os pés. Muito à frente, Emmanuel vai nos ensinar no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que o ato de lavar os pés representa lavar a base da vida, para estruturar a casa mental que venha depois a refletir os ensinamentos que são projetados em nível de consciência. Ele lava os pés, basta os pés.
Porque depois de lavar a base com a verdade, com o amor, compete ao discípulo continuar na grande cavalgada da vida. Ei, a mansuetude amorosa abraça-os e em lágrimas apresenta no movimento profético, que a mediunidade outorga, o que adquiria nos dias subsequentes à sua partida. Ele traz ensinamentos maravilhosos, como contido, por exemplo, no capítulo 12 de João, quando ele se define a luz do mundo. No capítulo 13, versículo citado em tema desta semana, especificamente da noite, exatamente no versículo 35, o amai-vos uns aos outros. Versículo 32, anteriormente, ele afirma que é necessário conhecer a verdade, pois a verdade é que liberta, a ignorância escraviza, a ignorância nos vincula à ilusão e por isso sofremos. E quando ele vai dizer que ele vai partir, ele num movimento transcendente inicia, por exemplo, o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos o lugar, e depois de preparar o lugar, voltarei para vós, para levar cada um de vós comigo. Filipe, o discípulo, questiona: mas o Senhor vai nos levar para onde? Nós não sabemos nenhum caminho. Aí ele, num movimento de educador por excelência, que não atende a quimeras de perguntas nem muito bem elaboradas, porque o educador responde ao educando, é diferente. Ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E continua apresentando aspectos que ele sabia que ficariam como doutrinas, como dogmas, como discurso, por muito tempo. Até que mais à frente, os aprendizes iriam mergulhar território adentro da letra, para resgatar o espírito, que significa vida. Como ele disse à mulher samaritana no capítulo 4 de João, vida em abundância. Porque a letra mata de várias maneiras. Porque a letra muitas vezes nos encastela, nos aprisiona, nos algema, dilacera, machuca, tortura. Agora o Espírito vivifica, porque o Espírito vai dinamizando as suas asas para assar voos no imaginário. A asa do saber, a asa do amor, a asa da sabedoria, a asa da caridade. Então, mesmo declinando os novos horizontes que se apresentavam para toda a humanidade, que busca a trajetória luz na direção do eterno, do Criador, a inteligência suprema do universo que sustenta todos nós e que espera de cada um de nós vida, pujança, felicidade e paz. Porque paz é o prêmio para o bom trabalhador que lida diretamente com as leis manifestas em sua consciência. Paz não é um recurso que se compra de uma prateleira, de uma farmácia, ou talvez de uma biblioteca. Paz é ação, é dinamismo, é equilíbrio e é amor. Por isso que os homens guerreiam
que num movimento contraditório brigam, batalham para conquistar paz. E simbolicamente, a paz não se conquista no território do outro, lá fora, no outro país, na outra cidade, na outra cadeira, do outro lado da mesa, numa reunião espírita. Paz é conquista nossa. É uma relação íntima do discípulo com o mestre, do filho com o pai. Filho, nós, espíritos, com o Pai que estás nos céus, lá do universo. Não. O céu da nossa intimidade. Mas ainda como seres frágeis, diante de um anúncio de uma partida, porque ele fala que chegou o instante de deixá-los, porque é a lei da vida. Estamos diante de um manancial que nos oferta recursos, nos preparemos. Esse manancial há de ser estancado, para que a gente possa aprender a buscar, para que a gente possa ganhar autonomia para crescer, para lutar, para desenvolver, para estabelecer habilidades, seja habilidades mecânicas, como as habilidades interrelacionais. O mestre tem que partir, mas escutar da boca daquele que amamos, que é necessário que ele volte para o mundo espiritual para nós ainda, é uma proposta muito difícil. As mães sabem do que eu estou dizendo. Os filhos agarrados com seus pais sentem o que nós estamos falando, as oportunidades que muitas vezes nós barateamos, e a vida vai nos mostrando que o tempo passou e que agora estamos sós, diante de uma realidade inestancável, inarredável, de enfrentar as consequências das nossas próprias ações. O mestre diz que vai partir, e eles se entristecem. Mas em meio à tristeza, o mestre por excelência sabe que a providência divina jamais deixa seus filhos abandonados no caminho. Por mais que julguemos ter acabado, na realidade a providência divina está, por excelsitude de justiça, abrindo uma nova etapa, um novo ciclo. Nada se acaba, tudo se transforma, afirmara o filósofo do século XVII. Mas a tristeza paira. Então ele disse: não vos turbeis, pois não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito da verdade, o Consolador prometido, aquele que virá em meu nome, para vos fazer lembrar de tudo que vos tenho dito, dizendo muito mais, porque agora não podeis suportar, é da lei. As revelações vão chegando do mundo espiritual maior de uma forma gradativa. Nós não podemos receber tudo, porque o pouco que muitas vezes recebemos, nós deixamos de lado. Nós nos furtamos de encarar face a face a realidade dos fatos. Por isso, em doses homeopáticas, o Criador por excelência, esse Pai divino, bondoso, que Jesus nos ensina a tratá-lo, ou a nos interrelacionarmos com Ele numa oração, que muitos de nós pronunciamos de boca para fora, mas num mantra excelso que nos coloca na condição de dizer, do fundo da alma: Pai nosso que estás nos céus, como habitações que nós vamos adentrando, saindo, retornando. O céu do divino, da poesia, do trabalho, da alegria, do progresso. Pai nosso que estais nos céus, não vos deixarei órfãos, meus filhos. Estarei convosco até o fim estarei. Mas é necessário que eu vá, porque se eu não for,
O Consolador prometido não pode vir. O Consolador, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, mas vós o podeis. Porque vós reconhecereis quando ele bater nas vossas portas. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. E o pastor aqui representa verdade. Por exemplo, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele havia dito para os discípulos que ele é o pastor das ovelhas. Que antes deles, todos que vieram eram mentirosos, eram salteadores. Mas ele era o pastor. Aquele que representa as portas. A porta para a ovelha passar. Porta estreita, diga-se de passagem, ele contou para Lucas, que ficou registrado no capítulo 16, no versículo 32. Porta estreita, porque é a porta da renúncia, é a porta do trabalho, do suor, da lágrima, mas ao mesmo tempo é a porta que nos coloca diante do prêmio, que é o que felicita a alma. Embora busquemos as portas largas do mundo, do prazer, da ilusão, portas que nos oferecem prêmios aqui, mas que nos distanciam dos horizontes verdadeiros, da imensidade, da eternidade, da imortalidade, do amor de Deus. Ah, meus filhos, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que passarem por mim, afirmara Jesus, entrarão, sairão e encontrarão pastagens. Porque como porta, eu também ofereço recursos para as ovelhas. Porque ele estava ao mesmo tempo dizendo que ele é pastor, que é o indicador, o instrutor, o educador, mas ao mesmo tempo ele representa a oportunidade de trabalhar. Por isso é o caminho, filosofia. Verdade, operação. Caminho, filosofia. Verdade, ciência, operação, laboratório do dia a dia. E vida, que é o manancial que alimenta o bom trabalhador. Meu Deus, mas quanta coisa os discípulos deviam estar pensando, e eu aqui agora com vocês também. Afinal de contas, ele é caminho, ele é verdade ou ele é vida? Ele sintetizou dizendo numa tríade que ele é os três. Então, ele é um Espírito poderoso. Ele não estava falando dele porque ele jamais falara dele. O único momento em que ele revigora, relembra a posição que ele veio ocupar entre nós, está registrado, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13. Vós me chamais mestre, dizeis bem, porque eu sou. Quando um jovem tratou como um bom mestre, como é a vida eterna? Bom, peraí, como diz minha mãe, alto lá. Não, bom é o Pai que está no céu. Eu não sou bom, porque eu não venho de mim mesmo. Eu venho cumprir as obras de meu Pai, testemunhar a verdade, por mais que o meu testemunho seja verdadeiro. Mas ele enaltece o quê? O Pai, no Espírito. Ele tira o próprio título de governador espiritual do planeta. Mas que espírito humilde, analisa o precipitado. Ele não está falando nada disso. Ele está dizendo que é necessário que os discípulos pudessem caminhar muito para entenderem que o caminho é a projeção do Espírito em nível de elaboração. É o que todos nós fazemos de manhã. Na hora que levanta, faz a prece, levanta harmonizado, com tempo para chegar no tempo certo, sem correria, sem atropelar no trânsito, sem deixar de dizer bom dia para a esposa ou atropelar o filho. Não. É aquilo que a gente levanta e fala assim, hoje o que eu devo fazer? Ah, Senhor, me inspire para fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro. Elaboração, filosofia. Somos nós nos centros espíritas, quando lemos uma página, paciência, bondade, perseverança, caridade. Vou fazer tudo isso, filosofia. Ah, ele está falando muito mais. Porque depois de filosofar, é imprescindível, é imperioso realizar.
Porque se não realizar a filosofia, é morta, é fria. Isso Tiago, o médium, o evangelista, escreveu na sua epístola, quando afirmar assim: a fé sem obras é morta. O que vale a fé ou a obra? É a obra, porque a obra é a realização. A obra, na realidade, é a aplicação do que a tua mente, a minha mente, opta como um bom projeto. E diga-se de passagem, se é um bom projeto, ele tem que ser bem elaborado, planificado, porque ninguém realiza vitorioso na base da correria, da precipitação. Diz Emmanuel, para não perder a viagem, que a precipitação é a antevéspera do precipício. Devemos planejar, para que a vida então se torne abundante. Mas ele falou lá atrás que, como pastor, ele dá alimento. Que alimento é esse? Eu pergunto a vocês, com doutrina espírita, estudando, que ele representa amor. Nós não afirmamos que ele é o amor não amado? Então ele não é alguém que veio trazer uma religião? Não podemos dizer isso, que seria um absurdo. Porque ele sabe que os homens precisam de doutrinas, precisam de disciplinas, precisam em alguns casos de dogma, precisam de muitas vezes buscar nas doutrinas uma fonte segura para correr do pecado, para fugir do Satanás e para eleger um céu, porque purgatório é uma proposta muito ruim. Então, por medo, eu elejo os céus, o plano espiritual do nosso caso, porque espírita não quer ir para o umbral de jeito nenhum. Certa vez um amigo falou para o Chico: Chico, quando eu desencarnar, não vou para o umbral. O Chico falou assim: mas que pena, eu contava tanto com você lá. Ele é um médico homeopata. Porque eu vou trabalhar no umbral. E imaginei que você poderia me ajudar na escolha das ervinhas, das plantinhas, para a gente fazer medicação para os sofredores. Chico, ser médium do Emmanuel vai para o umbral? Vou, não tenha dúvida. Ah, não aceito. Isso é, você é muito humilde. Você vai Meu filho, eu já pedi para Jesus que eu não abro mão de trabalhar num centro espírita no mundo espiritual. Portanto, eu quero te dizer que o meu centro espírita vai ter a sigla CEL, Centro Espírita Umbral. Então, conto com a sua presença. Espírita não quer ir para o umbral. E Maria Santíssima é a rainha do Vale dos Suicidas. Os espíritos de alta envergadura estão sustentando as trevas, porque espírito luz não foge da treva. Então Jesus, quando estabelece uma metodologia religiosa, ele estabelece um caminho para que os homens apropriem de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas evoluções espirituais. Porque na realidade a religião que ele veio trazer é a religião cósmica do amor, que não tem dogma, que não tem melhor ou pior, que não tem chefe. É a doutrina das responsabilidades, é a doutrina da solidariedade, é a doutrina da amizade, que é óbvio que encontraremos em todos os movimentos, os superiores e os inferiores. Se não for assim, é destituída a escala espírita. Mas a superioridade da religião espiritual é a superioridade moral, é a superioridade espiritual. E diga-se de passagem, quanto mais evoluído espiritualmente, mais o indivíduo se coloca na condição de servir, de lavar o pé daqueles que se julgam ocupar posições diante de subalternos, de servidores. Não, o manancial é a representação do amor, porque quem elabora com a mente e aplica com as mãos se auto-ilumina, portanto se auto-nutre, encontra recurso de alimentação. Então nós vamos entender por que a doutrina espírita, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, na obra Nosso Lar, ditada por André Luiz, afirma que o amor é alimento das almas. Jesus também se intitulou o pão da vida.
aqueles que se alimentarem de mim nunca mais terão fome. Então, alguns religiosos falam que o pão é a verdade, e é verdade, mas a verdade que alimenta, porque a verdade que alimenta proporciona amor. Quem ama não sofre, porque quem ama estuda, labora, se candidata ao serviço, sabendo que sem o serviço não há promoção, não há progresso. Mas nos mundos espirituais superiores, diz Emmanuel, que o serviço não é imposto. O aprendiz, o servidor, ele se coloca na condição de trabalhar. Jesus sabia de tudo isso e de muito mais, mas ele estava diante de nós, discípulos, ainda incipientes, ainda presos em letras. Então, num arrobo de misericórdia e bondade, ele diz: o Espírito de verdade voltará para o mundo, porque ele virá relembrar tudo que eu vos tenho dito e dizer muito mais. Os homens não podem recebê-lo, porque os homens, ele se refere à massa, à turba que está aturdida em meio aos sofrimentos, porque ignora, por isso tem depressão, por isso campeia violência, drogadição, por isso a indiferença, a indolência, porque o que paira é a ignorância. E a verdade, ela chega para cada um de nós no tempo de Deus. Nos faz lembrar agora, Emmanuel, não é no tempo dos homens, porque no tempo dos homens há precipitação, porque Deus coloca a verdade à mesa, distribuindo pão. Tomai e comei todos vós, este é meu corpo. O pão da proposição é colocado, ele não é imposto. E graças a Deus hoje nós viemos aqui porque deliberamos buscar algo, não dado por um expositor ou pela organização da ANI, que diga-se de passagem impecável, mas viemos aqui porque algo grita dentro de nós que precisamos de mudar, porque a minha vida não está me satisfazendo. Eu preciso de resolver o problema do meu filho, da minha esposa, do meu pai, do meu amigo, do meu centro espírita. Eu preciso resolver a minha vida, porque eu estou insatisfeito. Eu estou doente. Eu tenho certeza que a maioria aqui veio aqui nos respeitar. Nós queremos vibrar uns com os outros, porque a verdade tem bafejado a nossa consciência. Ah, Senhor Jesus, como Tu é bondoso, como as Tuas sagradas leis são inestimáveis. Ele enviou a doutrina espírita através das mãos, da mente, do coração dos apóstolos fiéis, a partir do nascimento de Allan Kardec, no ano de 1804, responsabilidade que envolve pleiades de entidades espirituais, que necessitaram de mãos fiéis e de corações determinados para que a doutrina espírita pudesse chegar para o mundo, para que a mensagem registrada na obra de Canuto de Abreu, que conta como que o livro dos Espíritos veio a lume. O Espírito de verdade diz assim, no último capítulo: o Espiritismo veio à Terra para travar uma grande batalha, a batalha contra o materialismo,
a guerra contra o egoísmo, a luta contra o orgulho, para dissipar a ilusão. A doutrina espírita chegou e nós, meus queridos amigos, estamos nesse momento sob o influxo irradiador do Espírito de verdade e devemos olhar para o alto e agradecer por tantas bênçãos, porque nós somos ovelhas convidadas para participar de um banquete. E Jesus disse que muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. E eu, irreverentemente, costumo mudar essa fala, porque eu digo assim: Jesus afirmara, muitos são os convidados, e eu, irreverentemente, brinco, e poucos se escolhem, porque Ele nos convoca. Mas a marca, o adentrar à festa, depende de cada um de nós. E essa marca somos nós que cravamos em nós mesmos, a marca do querer participar. Não é a marca de santidade, embora muitos espíritas apregoam a santificação num salto quântico, num baile de mágica. Isso é utopia. Não acreditamos, porque a evolução não dá saltos. A evolução é uma metodologia do ir e vir. É a dualidade do semear e do colher. É a dualidade que opera com a razão do sentimento macho a fêmea. A eletricidade, o magnetismo, as polaridades que existem dentro de nós, a duração da nossa casa mental, porque os Espíritos nos mostram que a nossa mente funciona como um espelho para refletir a luz que dimana de Deus. Imagine Jesus falando isso há 2000 anos atrás. Mas Ele disse, me puxaram a orelha quando eu olhei para você, Vicente. Ele disse, sabe como? No capítulo 1, na primeira epístola de João, ele define: Deus é luz. Caminhando, voltando no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz assim para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Aí, observe, no capítulo 8 de João, no versículo 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Então ele fala que Deus é luz, ele se intitula a luz do mundo, e fala que nós somos também luz do mundo. Então ele está dizendo que a luz, o Espírito, nasceu para brilhar, foi criado para tal. E quanto mais o Espírito cria, no sentido relativo de suas possibilidades, porque o legítimo criador do universo é Deus, inteligência suprema do universo, primeira questão do livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Nós somos co-criadores, nós trabalhamos com o que já foi criado, mas a oportunidade, a sensação de estarmos criando alguma coisa nos revigora, nos estimula e nos põe para frente. E quando você sai de si mesmo para trabalhar, acreditando no sol que visita a tua janela, dizendo: um novo dia, venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. É assim que o sol, o astro-rei espiritual, se manifesta em nós. Foi a narrativa do capítulo 11 de Mateus, agora, versículo 28. Vinde a mim, é a lição, é o convite. Todos vós, sem exceção, quando nos movimentamos, o nosso espelho, que é côncavo, como ensina Emmanuel no livro Pensa a Vida, ele é posicionado pelo nosso interesse, para refletir uma luz maior. Embora a gente quer pegar o espelho e focar a treva debaixo da cama, apagando a candeia, escondendo, fugindo das possibilidades. Não, vinde a mim, vinde a oportunidade. E a gente está assim: então tem que ir a Jesus. Como é que eu faço? Qual ônibus? Qual aeróbus que eu pego para ir a Jesus?
Isso é movimento religioso. Não, é sair de si mesmo acreditando na vida. É isso que a doutrina espírita propõe para todos nós. É isso que a doutrina espírita está nos explicando e definindo que todas as ovelhas, católicas, protestantes, budistas, espíritas, inclusive aquelas que são ateias, as atoas, todas elas estão sendo convidadas para um banquete. Mas nós estamos sendo convidados para um banquete consciente. É o que a doutrina espírita propõe para todos nós, através das várias cadeiras que ela aborda, sem que as cadeiras da ciência humana ocupem a tribuna espírita. Muitos espíritas estão escorregando nesse erro, porque a tribuna espírita é para falar de espiritismo, é para um esforço hercúleo de minha parte, que estou ficando idoso, carregar esse livro grossão, pesadão, o livro dos Espíritos. Algumas décadas que eu não vou declinar para vocês não entenderem a minha idade, eu começo uma reunião de estudo do livro dos Espíritos assim. O livro dos Espíritos nós estudamos. É a obra básica, é o mesmo público, Vicente. O livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita, foi editado em 18 de abril de 1857. Carlos Alberto, toda reunião você tem que repetir. Toda reunião tem gente nova. E elas precisam de conhecer um espiritismo límpido. Não é espiritismo de fulano, de Beltrano. Não é espiritismo de Emmanuel, de Chico Xavier, de Joana de Ângeles, de Leon Denis. É o espiritismo como religião dos espíritos, que é uma pleiade de entidades espirituais que nós somos dela. Agora você ficou ousado. Não, porque o nosso convite é para participarmos do banquete, não é? Então eu costumo brincar, eu tenho que aprender a ter intimidade com o Emmanuel, como o Arnaldo, amigo nosso, chamou o Emmanuel de senador. O senador, Chico, senador, está aqui. Olha que atividade. Eu disse, mas Arnaldo, você é muito presunçoso. Eu disse, não. Eu fui companheiro de batalhas com ele lá em Roma, por que eu não posso chamar ele agora de senador? Ele é amigo meu. Arnaldo, mas é Emmanuel. Ele não é Deus. E o Arnaldo está certo. Porque até quando que eu vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, observando aquelas mensagens lindas, naquela condição de mensagens que vêm ao meu encontro, para ficar cuidando de feridinha minha, para ficar falando para mim, o bispo de Argel, tenha paciência com a sua mamãe, olha meu filho, honre seu pai, a sua mãe, até quando? Olha o compromisso com a sua esposa. E tem hora que essa página cai nas reuniões espiritistas, que é uma beleza. Tem um amigo meu que falou que o livro está viciado, só cai esse negócio de cuidar do casamento. Aí eu falei assim, que talvez nós estamos fugindo do casamento para vir para o centro espírita. Como assim? Porque tem gente que se deixar, muda a cama para o centro espírita e a mulher fica sem cama, dorme no chão. A nossa responsabilidade é com a nossa família, é com os nossos pais, em primeiro lugar, com os nossos filhos, para depois a gente cuidar dos espíritos lá fora. Nós não podemos entender disso, esquecer disso. Embora tenha muita gente, então Casabella, então eu só vou ficar cuidando da minha família. Eu disse, vai, você vê. Fica só lá, você vai ver que o trem vai atrapalhar, você tem mediunidade. É um equilíbrio, espíritas. O convite para o ide as ovelhas, falou ele para os apóstolos. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava falando era para nós. Ele estava convidando a todos nós para participarmos desse banquete. Ele estava dizendo que nós podemos. Por que nós hesitamos? Por que o excesso de escrúpulo? Diz Emmanuel, grande lance. No livro Caminho, Verdade e Vida. Última lição. Não é Jesus vir a nós, é nós caminharmos do lado dele. Porque nós, como sedentos de luz, precisamos de aprender a brilhar a própria luz.
brilhe a vossa luz. Lição, educação do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Ele inicia com esse versículo. É o que a doutrina espírita nos propõe. Por isso ela aborda psicologia, física, química, biologia, de uma forma evangelicamente, de uma forma ética e moral, porque a doutrina espírita tem esse diferencial. A ética espiritual é diferente da ética da sociedade, que nós ainda estamos presos a estas convenções. Nos propomos, mas chega lá, fazemos diferente. Por quê? Escravos. Porque a doutrina espírita ainda apenas um projeto de instrução. Allan Kardec afirma, comentário da questão 685 do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita propõe uma educação superior da pedagogia do mundo. Porque a doutrina espírita propõe uma educação que não fica presa a livrescos. Não é educação que vem de fora para dentro. Afirma o pedagogo de Lyon, discípulo de Pestalozzi. A educação é a arte de formar caracteres novos. É o grande movimento de construirmos um edifício novo. E esse processo se dá através de um mecanismo chamado repetição, rotina. Você recebe o conteúdo e depois tem que ir para o dia a dia para realizar, repetir, sem ser escravo da rotina. Esse movimento é um movimento que define o nascimento de um homem novo, que para nascer precisa de gestação, de uma semente espiritual que chegue em nosso coração e encontre a terra. Fé. É o que a gente precisa de fazer. Não tem nenhum projeto elitista, científico, distante. No capítulo 18 de Mateus, Jesus foi questionado: quem é o maior no reino dos céus? No segundo versículo, ele chama os discípulos e manda que os discípulos tragam uma criança. No terceiro versículo ele diz assim: e a criança no meio deles, diga-se de passagem. Ele afirma assim para os discípulos: enquanto não vos converterdes e vos tornardes, dependendo da tradução, uma outra tradução diz, e vos fizerdes igual a esta criança, não podereis entrar no reino dos céus. Vicente, a pergunta foi: quem é o maior? Ele traz a criança, que simboliza, nesse contexto, sensibilidade, pureza da alma, abertura de coração. Porque depois que o coração está sensibilizado, o educador consegue encontrar ressonância no espelho da intimidade do educando. E aí, o educando se curva por amor. Pestalozzi define um método de educação espiritual com base no amor. Na justiça não se consegue. As cátedras do mundo terão que conhecer o amor, para que as metodologias sejam vitoriosas. O amor. E aí o discípulo se converte. Observem os verbos. Converter. O que é converter, Casalberto? Tomar banhozinho, processo de fora. Não. A conversão é por sintonia, é por ideal. Depois que você diz assim, volta todo o projeto que nós estamos trabalhando aqui desde o início. Então faça. Aí você se torna. Vamos nos tornar espíritas. Uma senhora me disse certa vez: eu não, Casalberto. Por que? Muito difícil. Difícil é esse negócio de se tornar espírita, é muito difícil. Por quê? Não, esse negócio de reforma íntima não dá para mim. Como assim? Não, a gente tem que virar assim de um dia para o outro.
Quem te falou isso? Tornar-se espírita é dizer: eu sou espírita. E diz Emmanuel: se afirmardes, sou espírita, seja digno em ser espírita. Basta isso. Ser espírita não é nenhum projeto difícil. Não tem que se decorar o livro dos Espíritos. Tem muito expositor que faz palestra, cita, pergunta aqui, resposta a livros. Nossa, eu não faço palestra nunca, porque eu vou ter que decorar esse livro todo. A gente costuma, o expositor, só fazer essa pergunta em todo lugar que ele vai, então ele decora. Embora tenham muitos que têm a habilidade da memória, mas isso não significa a educação que Allan Kardec está propondo. O expositor está sendo apenas um médico, com parcas possibilidades, que tem a função de pelo menos ser simpático, embora nem sempre considerá-los, porque não será um momento que a gente vai entender a mensagem, mas quando a gente se faz amigo, quando a gente se faz irmão, solidários, uns vão estimulando os outros. Por isso, espíritas, o nosso desafio na sociedade é lutar contra o materialismo, é lutar contra o egoísmo, o orgulho do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do presidente do centro. Não! Porque o nosso desafio não é convencer o mundo, é transformar o mundo íntimo. O nosso compromisso é conosco mesmo. Nós estamos no ano de comemoração do centenário de uma alma cândida, que se fez dócil, que se fez amiga, para tocar e continuar tocando milhões e milhões de pessoas, para que eles se lembrem de Jesus. E lembrar de Jesus não é apenas no centro, é com a mamãe, é com o papai, é com o filho, é com a sogra, é com a nora, é com o genro, é com o patrão, é com o subalterno. Lembrar de Jesus é observar que tem um coração na tua frente, que está lutando para posicionar um espelho da mente dele, para refletir uma luz maior. O que a gente faz para o outro, na realidade nós estamos fazendo é para nós mesmos. Eu costumo bater isso com a turma que trabalha com a gente na casa espírita, falo para os passistas. Quando estiveres diante de alguém que pede, que suplica um passe, agradeça a Deus, porque ele está sendo um recurso didático para que você aprenda a abrir as mãos. Agradeça-o, porque ele está sendo um instrumento para que você se discipline, para que você se capacite, para que você perpasse ou irradie amor por todos os lugares que você perpassar. Ele é um ser que, se está em dificuldade maior que a tua, você dando passe, você poderá estar minimizando uma doença que está a caminho, uma dificuldade que está a galope na sua família. É um processo natural de troca, porque é dando amor que se recebe amor. A matemática dos homens é somar, é multiplicar. A matemática dos espíritos superiores é dividir, é diminuir. Porque quanto mais tu repartir o pão, a luz que tu és capaz de oferecer, mais você vai ganhar, mais você vai brilhantar essa túnica, essa veste que é intitulada por Paulo de Tarso como uma veste nupcial. Felicidade, amor são projetos. Muitos falam que amor é sentimento. Eles estão trancafiando o amor dentro de um departamento frio, estanque. Amor não é só sentimento. Amor é um projeto, é uma doutrina.
Amor envolve compreensão e trabalho. Amor é efetivamente a oportunidade nossa em regar uma plantinha, para que essa plantinha possa florescer, frutificar e dar vida. Observe, amor não se limita a prazeres, a paixão, embora a paixão faça parte do processo. Você precisa ver quando eu encontrei com ela a primeira vez, explodiu. E depois que explodiu, acabou. Há 10 anos que acabou. O que você fez? Desisti. Troquei. Mais fácil trocar. É tão fácil chutar o balde. Por que uma mãe não chuta o balde de um filho? Porque diz Chico Xavier que existem 2 amores verdadeiros. O amor de Deus para conosco e o amor de mãe. Aprendamos com as pais. Seres angelicais, não esqueçam das vossas responsabilidades, porque o Espiritismo precisa das mães, como Maria, diante da revelação vinda pelo anjo, Espírito de verdade. Eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ela não faz exigência, ela não coloca se pode, se deve, se não deve, que horas, quanto, onde. Ela diz: cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Espíritas, amai-vos este ensinamento. Na época Kardec escreveu: instruí-vos, eis o segundo. Devemos lembrar que quando Kardec fala de instrução, ele, como discípulo fiel de Pestalozzi, não estava falando de instrução que assimilamos por livros, de fora para dentro. Ele sabia a metodologia da educação, da construção da casa mental. Então, atualizando o pensamento do codificador, que amamos tanto e que somos tão gratos, a fidelidade dele a Jesus e ao seu compromisso, num verdadeiro casamento, no qual ele reveste de luz a sua túnica. Espíritas, amai-vos este primeiro ensinamento, educai-vos este o segundo, para que a gente possa, a cada passo, contribuir na sociedade, de sorte que a humanidade se sensibilize para Jesus, diferentemente de se sensibilizar para o Espiritismo. Porque o espírita não é prosélito. O espírita não se preocupa em lotar as casas espíritas. Porque o espírita consciente sabe que Jesus atende a multidão através dos discípulos. Subamos o monte e prestemos atenção em para quem ele distribui primeiro os pães. Os 5 pães, os 2 peixes, os 5 pães. Ele oferta ao discípulo, aquele que diz: mestre, me ajude, me ensine, me esclareça, me conceda a oportunidade de trabalhar, porque eu coloco aqui, Senhor, 5 pães em tuas mãos. O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição é o que eu posso, Senhor. E agora, com Allan Kardec, 6 pães, a mediunidade também. Os meus sentidos, Senhor, me conceda a oportunidade. E para o discípulo, Jesus concede, para que o discípulo trabalhe com a massa, porque a massa não está preparada. Devemos entender isto, porque estamos há milênios espíritas, parando para sentar nas cadeiras, nas atividades que a casa espírita nos oferece como um manancial, como um laboratório, para que a gente reconstrua o destino. A massa não está pronta para tolerar as disciplinas que a gente segura, porque a massa ainda precisa dos estímulos, da experiência,
das calamidades, da dor, da crueldade, do sexo exacerbado, das dificuldades, da política rasteira, das coisas que campeiam no mundo. A massa ainda está vivendo um carnaval que não acaba. A fonte exacerbada do prazer que não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser a queda, a exaustão, a dor, a ressaca consciencial. Mas nós, espíritas, que conhecemos o que a massa vive, por isso não nos compete julgá-los, porque há pouco fazíamos o mesmo. E se alguém viesse falar para nós de espírito, vai baixar no meu terreiro, para o meu lado, não. Acordamos, espíritas, e agora é a nossa hora de trabalhar para melhorar o nosso mundo íntimo, através da nossa vontade, aprender a posicionar então esse espelho na direção da luz que divana do excelso amigo, daquele que nos conduz, daquele que está conosco em todos os instantes, dizendo para nós: vinde, meus filhos, vinde, porque a hora é grave. Os instantes exigem dedicação, esforço, luta, solidariedade, benevolência, entrega, disciplina. Ele fala para nós: por que postergar? Se o instante é mágico, se a água está, se o pão está sendo entregue pelas mãos de luz sagrada de Jesus, meditemos nisso e vamos dar para a sociedade o carinho de mãe, a presença de pai, o estímulo do filho, uma família edificada sobre bases evangélicas. É só isso que Jesus nos pede, nada mais do que não podemos dar, porque quem dá o que pode, dá tudo. Doemos, entreguemos, para que a doutrina espírita cumpra a sua missão, não de ser, como nos declara Allan Kardec, a religião do futuro, mas que a doutrina espírita se transforme na alma de todas as religiões, para que os homens entendam a beleza da intercambiação entre as dimensões espirituais, os mortos que voltam, os vivos que os visitam, o entendimento da lei do progresso, da causa e efeito, da influência dos espíritos em nossas vidas. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, que o mundo possa entender as leis circunstanciais que elevam todas nós a sermos homens de bem, homens que vivem em plenitude a lei de justiça, de amor e de caridade. Crianças em Cristo, nos lembra Emmanuel, é necessário para que nos cristianizemos, mas para cristianizar cada um a si mesmo, é imperioso valorizarmos a crucificação pessoal, aquela espada de luz que há de ser a ponte que nos projetará luz maior em Deus. Amor, paz e luz é o que desejamos a todos vocês. Muito obrigado. Que Maria Santíssima abençoe a família de cada um aqui, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Em nome da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, nós gostaríamos de agradecer carinhosamente ao expositor da noite, Carlos Alberto Braga. Muito obrigado, Carlos Alberto, que você possa retornar numa próxima oportunidade. Já fica aqui o convite para que você possa voltar numa próxima oportunidade. Muito obrigado. E dando continuidade à nossa 27ª Semana Espírita de Divinópolis, amanhã, dia 27 de julho, a partir das 19h30, nós teremos o tema A Aliança da Ciência e da Espiritualidade, ampliando a compreensão humana. O expositor será Oswaldo Eli, também da cidade de Belo Horizonte. O local será o auditório da FADOM, que fica na Rua Rio Grande do Sul, 759, no centro. Eu tenho uma divulgação para fazer aqui no Seminário Espírita da AME, Qualidade na Prática Mediúnica, com a expositora Sueli Caldas, de Juiz de Fora. Eu vou perguntar ao nosso colega Evaldo, que dia que é, Evaldo, que faltou aqui? Que vai acontecer então, gente, sábado, de 15 às 18 horas, lá no auditório da FADOM. E após, nós teremos sorteio de livros daqui a pouco, e após o sorteio de livros, o nosso expositor Carlos Alberto Braga, ele estará autografando o livro de sua autoria, cujo nome é Chico, Diálogos e Recordações. São histórias da vida de Chico Xavier, contadas por Arnaldo Rocha. Após o término dos sorteios de livros, na entrada do auditório, ele estará autografando o seu livro. E para fazer para nós a prece final, eu gostaria de convidar a Sônia Maria. Após a prece, o sorteio de livros espíritas. Boa noite a todos. Vamos aproveitar esses momentos finais, depois de ter jorrado do alto tantas benesses em nosso favor, tantas vibrações positivas através da fala do nosso companheiro. Nós só podemos agradecer por essa noite maravilhosa e por ter participado desse banquete espiritual, onde cada um de nós tanto damos quanto recebemos. Agradecemos a Deus a oportunidade de termos podido chegar até aqui. E pedimos a Ele a força e a coragem para prosseguirmos a nossa caminhada, aproveitando os ensinamentos que estamos recebendo, não só nessa noite, mas em todos os momentos de nossa vida. Agradecemos ao Pai as aflições, as dificuldades, que são elas que nos impulsionam para prosseguirmos e buscarmos mais esse mestre amigo que nos legou a sua doutrina e que nos ensinou e está nos ensinando a amar. Amemos e seremos felizes. Eduquemos, seremos mais felizes ainda. Mas eduquemos a nós mesmos e amemos também a nós mesmos, que assim nós poderemos compartilhar com todos aqueles que estão ao nosso redor. Que a paz de Jesus e as bênçãos do nosso Pai Maior nos envolva a todos. Muito obrigado, boa noite.